Estimados seguidores, companheiros aqui do canal Espiritismo do Século XXI, mais uma vez aqui nos encontramos para conversar um pouco sobre Paulo de Tarso. Nós vamos hoje concluir esse estudo desse maravilhoso livro, dessa obra fantástica de Emmanuel, escrita pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Muito feliz de estar aqui encerrando esse livro no último episódio, no episódio número 50. Eu sou Ildomar Oliveira, um estudioso do Espiritismo e do Cristianismo, e com muita alegria vamos encerrar essa série de episódios. Não se esqueça, porém, de compartilhar, de se inscrever no canal Espiritismo do Século XXI. Isso é importante para nós, é importante para o Espiritismo, importante para o Cristianismo. É importante também que vocês, seguidores ou não, quem chegaram pela primeira vez, quem chegou pela primeira vez, se inscreva, divulgue, compartilhe. É bom também que dê o like, mostrando que gostaram daquilo que falamos. Continue conosco, porque outros episódios surgirão a respeito da maravilha do cristianismo e do espiritismo. Estamos também aqui nesse mesmo canal, comentando sobre as obras de André Luiz. Começamos com o Nosso Lar. Existe outra playlist no canal em que vocês encontrarão os episódios relativos à vida de André Luiz no plano espiritual. Fique conosco, nós agradecemos. Esse episódio que nós vamos conversar hoje é um episódio mais grave, mais forte, vamos dizer assim, porque nesse episódio nós vamos mostrar, e Emmanuel nos traz, a desencarnação de Paulo de Tarso. Até lá nós vamos entrar em detalhes do que aconteceu os últimos momentos de Paulo de Tarso. Com certeza nos emocionaremos, porque afinal é a volta de Paulo de Tarso para o plano espiritual. Mas com a ajuda dos nossos mentores e de vocês que estão nos acompanhando, com certeza faremos o melhor. No episódio 49, no anterior, a gente estava dizendo que Paulo de Tarso tinha sido libertado pelo imperador. Num embate, numa conversa de Paulo com o imperador Nero, ele ficou livre. Porém, uma liberdade mais ou menos, ele tinha que apresentar, era uma liberdade vigiada. Vamos dizer assim, hoje entende-se como uma prisão domiciliar. Então, Paulo de Tarso estava preso, né? E com isso, ele estava preso depois das conversas no julgamento com o imperador. Ele ficou livre, deram liberdade. Só que é uma liberdade provisória. Paulo ficou muito esperançado, procurou os amigos, depois que teve essa libertação, por toda parte. Ele só encontrava desoladoras notícias. A maioria dos colaboradores mais íntimos e prestimosos haviam desaparecido. Alguns eram presos, outros mortos, muitos haviam abandonado
temerosos daquele extremo sacrifício, porque naquela época os cristãos eles eram levados para o circo romano, eram levados para o extermínio pelas feras, ou então eram fixados nos postes e eram ateados fogo, né? Só que Paulo tinha um consolo. Lucas, aquele evangelista que a gente sempre falou, estava sempre com Paulo de Tarso. Então ele teve aquela satisfação de que junto com ele, mesmo na sua prisão domiciliar, Lucas estava com ele. Lucas era um médico, né? Nós já falamos do Lucas no passado, nos episódios anteriores. Por isso que é importante vocês lerem, ou melhor, acompanharem os vídeos anteriores. E Lucas, na conversa com Paulo, informou para Paulo: Paulo, estão acontecendo coisas dolorosas e trágicas aqui em Roma. E Paulo ficou sabendo de tudo o que estava acontecendo, ou seja, os cristãos estavam sendo sacrificados nos circos, né? E Paulo, naquela situação, tinha que descansar, que repousar, e procurou um casal chamado Lino e Cláudia, ali próximo dos arredores de Roma, numa casa muito simples, muito humilde, e receberam Paulo de Tarso lá. Só que Lucas explicou para Paulo: Paulo, você está sendo vigiado o tempo todo, porque você não pode fugir de Roma, você tem que se apresentar na prisão mamertina, na Mamertina, em 3 dias. Você tem que ir lá se apresentar, como é uma prisão domiciliar, né? Não obstante aquele consolo de que se sentia possuído, o grande amigo dos gentis, Paulo de Tarso, experimentava alguns presságios. Ele imaginava o que estava para acontecer com ele, né? Ele combatia aqueles pensamentos, né? E aquele propósito de continuar propugnando pela difusão dos ensinamentos evangélicos. Não mais pôde encaminhar a pregação nas catacumbas, estava muito debilitado. Os cristãos iam nas catacumbas discutir sobre o Evangelho de Mateus, porque lá nas catacumbas era um lugar que era mais seguro, os guardas não iam. As catacumbas eram feitas subsolo, subterrânea, e eles se reuniam ali. E Paulo nem pôde ir mais, porque muito decadente, dada aquela prostração física, né? E ele mais valia da colaboração afetuosa e dedicada de Lucas, porque Paulo, lá na casa desse casal de amigos em que ele estava, ele continuou escrevendo as suas cartas, as suas epístolas. E Lucas era aquela pessoa que fazia a entrega, despachava para outras cidades longínquas, lá no Oriente, lá na Ásia, na Grécia, Jerusalém, aquela região toda. Então, Lucas estava sempre ali ajudando. Dizem alguns historiadores que nessa época muitas cartas que foram escritas por Paulo, na verdade elas foram ditadas para que Lucas escrevesse, porque Paulo estava muito decadente. Paulo estava decadente demais. Nessa época, Paulo escreveu a última carta, que foi a segunda epístola a Timóteo. Então, Timóteo estava na Ásia, na região do Oriente. E Paulo escreveu a última carta a Timóteo, é a última epístola a Timóteo.
Essa epístola fala sobre a ressurreição, só que essa ressurreição que Paulo fala não é aquela ressurreição de o corpo que está morto de repente vive, não, a ressurreição espiritual, aquela ressurreição nos céus, a redenção, o último estágio espiritual do processo evolutivo. E Paulo de Tarso escreve essa última carta a Timóteo, né? Escreve esse documento. Ele amava Timóteo, nós já falamos isso nos episódios anteriores. Interessante que quando a gente observa as cartas e as epístolas de Paulo, ele escreve relatando contatos com os amigos, como se fosse assim uma carta mesmo que a gente manda para um amigo distante. Quem tiver oportunidade, dê uma olhada na Bíblia. Pode entrar na internet, ou então quem tem uma Bíblia, procure lá as cartas de Paulo, vocês vão ver. É uma conversa muito afetuosa com os amigos que estão distantes, que fazem muito tempo que não veem. E Paulo traz essa conversa muito gratificante. Quando a gente lê, a gente fica feliz, aqueles conceitos afetuosos que Paulo trata aos amigos. E Paulo fica emocionado, segundo Emmanuel, né? Mas Paulo confia a Timóteo aquela convicção de haver terminado a sua carreira. Na verdade, é uma carta de despedida que Paulo de Tarso faz a Timóteo. Paulo já esperava que seria o fim, que seria o final da sua vida terrena. Então, ele escreve aquelas últimas impressões, cheias de prudência, de carinho, roga os seus bons ofícios para que João Marcos venha a Roma, a sede do Império, a fim de auxiliá-lo no serviço apostólico. Quem que é João Marcos? É aquele garoto, sobrinho de Barnabé, que era discípulo de Jesus na época de Jesus, que estava em Antioquia. E esse garoto, esse João Marcos, foi aquele que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Nós já falamos em que esse garoto, João Marcos, acompanhou Paulo e Barnabé numa das suas viagens pelo Oriente. Então era um amigo querido de Paulo de Tarso, que depois escreveu o Evangelho de Marcos. Então, olha que detalhe, o que é a história do cristianismo é importante. Paulo de Tarso conviveu com Lucas, que escreveu um dos evangelhos, segundo Lucas, e Marcos, ou João Marcos, ele era garoto quando conheceu Paulo. Depois de alguns anos, escreveu o Evangelho segundo Marcos. Então, na carta a Timóteo, Paulo, inclusive, em um momento fala assim: Timóteo, Lucas está comigo. E somente Lucas permaneceu comigo. Os outros sumiram, os companheiros, tudo com medo daquelas perseguições terríveis que os primeiros cristãos sofriam. Paulo chora naquele momento, mas continua. Entrega a carta para que Lucas dê continuidade e que leve a carta em direção a Timóteo, porque alguém ia viajar para a Ásia e iria levar a carta para Timóteo. Entretanto, o casal que recebeu Paulo lá em Roma, Lino e Cláudia, tenta desviar o assunto, mas Paulo estava um pouco abatido, muito abatido, né? E Paulo ficou naquelas meditações profundas, né? Efetivamente, decorrido algumas semanas, após a carta a Timóteo, um grupo armado visitou a residência de Lino e Cláudia, onde Paulo de Tarso estava. Chegam soldados. Isso já era de madrugada, já era depois da meia-noite. Inclusive, Emmanuel diz que era véspera das grandes festividades que Nero estava armando, porque Nero estava fazendo a reconstrução de Roma após o incêndio, que já falamos anteriormente.
Então era de madrugada, já depois da meia-noite, bate na porta da casa de Lino e Cláudia um grupo de soldados romanos. O dono da casa e a esposa, né, estava lá com Paulo de Tarso. Nesse momento eles foram presos. Lucas não estava, Lucas estava para outro lugar, tinha outras atividades. Naquela época era assim, né? Os primeiros cristãos, eles saíam divulgando, conversando, relações, não tinha internet, né? Tinha que conversar boca a boca, né? Através de pergaminhos, né? De papiros, né? Então, Lino e Cláudia, juntamente com Paulo de Tarso, muito decadente, foram presos. Então essas 3 vítimas foram conduzidas ao cárcere, aquela prisão, cárcere do Monte Esquilino. Só que eles, ao mesmo tempo, davam aquela demonstração de fé, de compreensão. O apóstolo Paulo foi atirado a uma cela escura, incomunicável. Os próprios soldados se intimidavam da coragem que Paulo mostrava. Paulo despediu do casal e foi preso numa cela. Gente, detalhe aqui, a deliberação do julgamento de Paulo pelo imperador era para que Paulo continuasse livre. De repente ele foi preso. Então a situação estava muito perigosa para Paulo. Nessa hora Paulo disse assim: meus companheiros, o casal, né? Lino e Cláudia, tenham coragem. Esta deve ser a última vez em que nos saudamos com os olhos materiais, Paulo falava. Mas havemos de avistar-nos no reino do Cristo. O poder tirânico de César não atinge senão o corpo miserável nosso. Que corpo? Corpo material. Ora, meus irmãos e companheiros aqui do grupo, desse canal, Paulo de Tarso o tempo todo falava que existia outra vida, a vida espiritual, que seria o reino do Cristo, onde o Espírito permanece vivo. E Paulo sabia disso, e os cristãos sabem disso, que nós estamos aqui na terra provisoriamente, e que nós vamos para um outro plano. E Paulo sabia disso. Paulo ficou preso, longe de todo mundo, sozinho, num cárcere escuro, que mais se assemelhava a uma cova úmida, e lembrou nesse momento toda a sua vida, numa escuridão total. Entregou-se a Jesus através do pensamento, da prece, confiando na misericórdia divina do Cristo. Queria ficar junto com os irmãos, os companheiros cristãos que estavam sendo assassinados, mas não teve. Nesse dia não pôde nem dormir, a considerar aquelas horas transcorridas desde o momento da prisão, e concluiu que o dia do seu sacrifício material estaria iminentemente próximo. Não tinha luz naquele lugar, as horas passaram sem expectativas que pareciam intermináveis. Ouvi algumas vozes longe, mas aquela prisão o sufocava. Acordou mais tarde, já meio que incapacitado de calcular que horas seria, quantas horas tinham passado. Tinha sede, tinha fome, mas orava com fervor, sentindo que fluía brandas consolações para a sua alma.
das fontes da providência invisível. Ora, meus caros, quando a gente ora, quando a gente entra em prece, a gente percebe que algo chega. E Paulo de Tarso percebeu isso. No fundo, ele estava preocupado com a situação dos companheiros, não dele. Porque o bom cristão sempre pensa nos outros antes de pensar em si. Um guarda até falou para ele que um enorme contingente de cristãos seria levado ao circo. Essa levada ao circo nada mais é do que entregar os cristãos ao sacrifício final. Paulo, nesse momento, segundo Emmanuel, lamenta não poder estar com eles. Queria perecer junto àqueles irmãos na arena do martírio, por amor a Jesus. Ficou mergulhado naquelas reflexões. Não demorou muito, ele percebeu que alguém abria a porta da prisão. Era tudo escuro. Abriu a porta. Foi conduzido ao exterior e defrontou com homens armados que o aguardavam junto a um veículo. Que veículo? Uma carroça, né? O veículo na época era a carroça. E isso já era bem de madrugada, bem tarde, porque a prisão tinha sido próxima à meia-noite. A madrugada aproximava. Paulo de Tarso, silencioso, obedeceu àquela escolta. Amarraram-lhe as mãos calejadas, mãos sofridas, ele com marcas no rosto, já andando com dificuldade, foi amarrado com aquelas cordas grosseiras. Um vigilante, visivelmente embriagado, aproximou dele e escarrou na face. Ora, meus caros, era comum naquela época as pessoas cuspirem na face dos acusados, dos criminosos. E isso aconteceu com Paulo. Já tinha acontecido outras vezes, em outros momentos, nós já citamos isso aqui em episódios anteriores. Nesse momento, Paulo de Tarso lembrou dos sofrimentos de Jesus. Lembrou disso. Logo ele imaginou, não, isso é pouco para mim. Jesus sofreu muito mais. Às vezes a gente aqui na Terra, a gente fica achando que o sofrimento da gente é muito, né? A gente esquece dos exemplos de Jesus, dos exemplos de Paulo e dos outros cristãos iniciais. Né? E Paulo levantaram Paulo até a carroça, com 6 guardas presos, e os cavalos trotaram naquela madrugada fria. E levaram Paulo para um cemitério, ao longo da Via Ápia. Essa Via Ápia está até hoje. Quem visita Roma, visita a Via Ápia e vê os cemitérios das proximidades. Inclusive onde Paulo foi levado. Já era de madrugada, levaram Paulo para aquele lugar. Na hora que chegaram no cemitério, o chefe da escolta mandou parar a carruagem, carroça, né? E fazendo descer o prisioneiro, disse, meio que hesitante: Paulo, o prefeito dos pretorianos, quem que é o prefeito dos pretorianos? Já falamos dele aqui, Tigelino. É terrível. O prefeito dos pretorianos, Tigelino, por sentença de César, o imperador, Nero, né, ordenou que fosse sacrificado no dia imediato ao da morte dos cristãos votados às comemorações do circo que foram realizados ontem. Deveis saber, portanto, que você estás vivendo os últimos minutos. Ora, o que é isso?
No dia anterior, teve uma festa de sacrifício de muitos cristãos e a ordem de César ao Tigelino, ao prefeito, era que Paulo fosse assassinado no dia seguinte. Então, naquela madrugada, levaram Paulo para assassiná-lo. Paulo não foi levado ao circo. Não. A ordem era que ele fosse assassinado. E naquele momento, Paulo, muito firme, apesar de muito débil, muito debilitado, falou com serenidade àqueles verdugos. Ciente da tarefa criminosa que vos incumbe desempenhar, os discípulos de Jesus não temem os algozes que só lhe podem aniquilar o corpo. Ora, meus caros, falar que existe corpo, que existe espírito para um romano era absurdo, porque eles não acreditavam. Eles acreditavam em deuses, Deus daqui, Deus dali, vários deuses. Paulo só fala, não, vocês vão aniquilar o corpo. Os cristãos sabem que só o corpo é aniquilado. Só o corpo material acaba. E ele continua. Paulo de Tarso continua falando para os seus algozes. Não julgueis que vossa espada possa eliminar a minha vida, de vez que, vivendo esses fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que eu vou penetrar, sem mais demora, nos tabernáculos da vida eterna, com meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo que vos tomará contas, tanto quanto a de Nero e de Tigelino. Ora, Paulo fala desse reencontro, desse encontro com Jesus. E quando ele fala de vida eterna, ele está falando da vida espiritual. É assim que nós entendemos hoje. Naquela época eram outras palavras, ainda mais no grego, que foi traduzido para o português. Aquela patrulha, aqueles guardas, ficaram assombrados com aquilo. A partir daí, mesmo que assombrado, percebendo aquela surpresa geral, daquele cioso mandato, o chefe da guarda tomou a iniciativa do sacrifício. Iria assassinar Paulo. Os demais companheiros pareciam meio que desorientados, nervosos, crêmulos, mas aquele inflexível preposto de Tigelino, porém, ordenou ao prisioneiro que desse 20 passos à frente. Então, ele já tinha descido do carro, da carroça, e disse para ele, caminhe 20 passos à frente. Paulo de Tarso caminhou serenamente, embora no íntimo ele se recomendasse a Jesus através da prece, compreendendo a necessidade de amparo espiritual para aquele testemunho supremo. Ao chegar naquele local indicado pelo guarda de Tigelino, do prefeito pretoriano, aquele guarda desembainhou a espada, mas nesse instante tremeu a mão, fixou a vítima, fixou Paulo de Tarso e falou em tom quase que imperceptível. O guarda que ia assassinar Paulo falou: lastimo ter sido designado para esse feito, e intimamente não posso deixar de lamentar. Então ele teve receio. Não é simples você chegar e passar uma espada na garganta de alguém, né? Paulo de Tarso ergueu a fonte quanto lhe era possível, porque estava muito decadente, sem hesitar falou: ora, não sou digno da sua lástima, meu irmão. Tende antes a compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função da vida eterna, da vida espiritual, enquanto que vós ainda não podeis
fugir às obrigações grosseiras da vida transitória do corpo. Paulo falando: chorais então por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis que voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. Olha que fortaleza do Espírito, da presença de Paulo de Tarso. Aquele algoz, aquele que queria assassiná-lo, fitava com assombro. E Paulo, naquele momento, notando aquela tremura, aquela hesitação dele, falou: meu irmão, não tremais, cumpri vosso dever até o fim. Seu dever não é acabar, seu dever não é extinguir com minha vida no corpo material. Nesse momento que Paulo fala isso, um golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando quase que inteiramente aquela velha cabeça que se levara aos sofrimentos do mundo. Cortou-lhe a garganta. Ele foi degolado pelo o guarda de Tigelino. Paulo de Tarso caiu redondamente, sem articular uma palavra mais. O corpo, ao quebrado, embolou-se no solo com um despojo horrendo e inútil. O sangue jorrava em golfões nas últimas contrações da agonia rápida, enquanto a expedição dos guardas regressava penosamente muda dentro daquela luz matinal e triunfante, e deixou o corpo ali. Paulo, aliás, o corpo de Paulo estava morto. Olha, meus caros companheiros, só o corpo morre. Somente o corpo morre. O valoroso discípulo de Jesus, do Evangelho, continuava sentindo aquela angústia das derradeiras repercussões físicas, mas aos poucos experimentava uma sensação branda de alívio reparador. Assim é a desencarnação de quem tem o conhecimento adequado e necessário. Ora, experimentava uma sensação branda de alívio reparador. Paulo de Tarso aí, então, claro, agora já sim é o espírito livre do corpo material, percebeu que mãos carinhosas e solícitas pareciam tocá-lo de leve, como que se arrancassem tão só nesse contato divino as terríveis impressões de seus amargurosos padecimentos finais no corpo. Tomado de surpresa, verificou que o transportavam a local distante e pensou que amigos generosos desejavam assisti-lo em lugar mais conveniente, para que não lhe faltasse a doce consolação da morte tranquila. Paulo sabia que ia morrer, só que ele pensou que alguém tinha recolhido ele, preparando para que ele morresse tranquilo. Ele não sabia que tinha morrido, que o corpo tinha morrido, ele não sabia ainda. Depois de alguns minutos, aquelas dores haviam desaparecido por completo. Porque quando a gente, segundo Emmanuel, no momento da morte, ainda nós trazemos aquelas impressões do corpo. Guardando aquela impressão de permanecer à sombra de alguma árvore, ele achava que estava em alguma árvore frondosa e amiga, experimentava a carícia das brisas matinais, que passavam em lufadas frescas. Já estava amanhecendo. Tentou levantar, tentou abrir os olhos, identificar a paisagem, mas ele não viu nada. Impossível. Paulo de Tarso
Tarso estava cego. Aliás, o espírito Paulo de Tarso estava cego. Sentia-se fraco, qual um convalescente de moléstia prolongada e gravíssima. Reuniu aquelas energias mentais como lhe foi possível e orou, suplicando a Jesus permitisse o esclarecimento de sua alma naquela nova situação. Ele estava cego. Ele estava cego. Com certeza era uma nova situação. A falta da visão deixava-o submerso em angústias e muita expectativa, uma angustiosa expectativa. Recordou dos dias de Damasco, quando a cegueira lhe invadira os olhos de pecador, ofuscado pela luz gloriosa de Jesus, quando lhe apareceu na estrada de Damasco, quando ele era Saulo de Tarso. Já foi dito isso nos episódios anteriores. Lembrou o carinho fraterno de Ananias, que o visitou em Damasco e chorou ao influxo daquelas singulares reminiscências. Nós falamos antes que Ananias, quando Paulo ficou cego em Damasco, foi Ananias que facilitou e propiciou ele recobrar a visão. Depois de grande esforço, conseguiu levantar e refletiu que o homem precisava servir a Deus antes que tateasse em densas trevas. Nesse momento, Paulo de Tarso ouviu passos de alguém que se aproximava de leve. Paulo de Tarso, o espírito Paulo de Tarso, não via nada. Era tudo noite, escuridão. Ocorreu-lhe, então, naquele momento, subitamente, o dia inesquecível em que fora visitado pelo emissário de Cristo, Ananias, naquela pensão lá em Damasco. E nessa hora ele percebeu que chegou alguém, ele não viu, mas ele percebeu alguém e perguntou: quem sois? Como ele fez outrora, naquele lance inolvidável lá em Damasco, aquela pessoa disse para ele: irmão Paulo. Nessa hora, Paulo identificou aquela voz bem amada. Interrompeu a palavra, bradando com um júbilo inexprimível: Ananias, Ananias! E caiu de joelho em pranto convulsivo. Aí era Ananias. E Ananias disse: sim, Paulo, sou eu. Um dia Jesus mandou que te restituísse a visão para que pudesse conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna, meu companheiro. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos da redenção. Ora, meus caros, nós todos aqui estamos para que um dia cheguemos à ressurreição, à redenção do platô, do último degrau evolutivo que todos nós estamos. E Paulo de Tarso atingiu isso. O apóstolo Paulo, nesse momento, levantou-se afogado em lágrimas de jubilosa gratidão, enquanto Ananias, pousando a sua mão direita nos seus olhos apagados, exclamou com carinho: ora, meus caros, imagine esse momento, é uma repetição de anos atrás. Ananias coloca a mão nos olhos do espírito Paulo de Tarso, já desencarnado, e diz: vê novamente em nome de Jesus. Continua ele: desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora, meu irmão,
as belezas da vida espiritual, da vida eterna, para que possamos partir ao encontro dele, do Mestre amado. Ora, Jesus vai encontrar o Mestre amado, né? Tomado de espanto, identificou aquela paisagem que rodeava, já estava no mundo espiritual, não longe, entremeando a parte material, estavam as catacumbas da Via Ápia. Misteriosas forças haviam afastado do quadro triste em que se decompunham os despojos sangrentos. Ele nem viu o corpo mais. Sentiu-se jovem e feliz. Compreendeu agora a grandeza do corpo espiritual no ambiente estranho aos organismos da terra. Ora, meus caros, quando o nosso corpo fica, nós entramos noutra dimensão. É vida nova, é novidade, não existe velhice, não existe sofrimento. As suas mãos, daquele velho, que eram todas enrugadas, agora estava sem rugas, aquela epiderme sem cicatrizes. Tinha a impressão de haver sorvido o misterioso elixir da juventude. Paulo estava jovem, uma túnica de alvura resplandecente o envolvia em graciosas ondulações. Mal despertava do seu deslumbramento quando alguém lhe bateu novamente no ombro. Ora, olha só que sensação quando um espírito iluminado desperta no plano espiritual. Imagine só. Ele estava ainda naquele deslumbramento quando alguém toca no ombro. Quem era? Era Gamaliel, que ele trazia um músculo fraternal. Nós já falamos quem foi Gamaliel. Foi professor de Saulo de Tarso e que no final da vida converteu-se ao cristianismo. Era um professor judeu, era um fariseu, era juiz do Sinédrio, já falamos disso. Por isso a gente sempre fala que é bom olhar os episódios anteriores. Paulo sentiu então o mais ditoso dos seres. Abraçando-se aquele velho mestre e Ananias, em um só gesto de ternura, exclamava entre lágrimas: só Jesus me poderia conceder alegria igual a essa. Ora, meus caros, quando nós desencarnamos, aqueles mentores, aqueles nossos pais do mundo espiritual, aquelas almas gêmeas nos recebem. Naquele momento, mal não acabara de dizer, começaram a chegar os velhos companheiros de lutas eternas, outros amigos de outros tempos, irmãos desvelados que lhe vinham trazer boas-vindas ao transpor aos umbrais da eternidade. Paulo ficou deslumbrado. Meus caros, quando nós desencarnamos, muitas vezes nós encontramos entidades e espíritos que não viveram conosco aqui na Terra, mas que fazem parte de vidas e vidas do passado. E Paulo encontrou todos ali naquele momento. Era um grupo de entidades elevadas, alguns que foram mártires das festividades na véspera, foram aqueles que foram sacrificados no circo romano há dias atrás. Todos queriam abraçar aquele generoso discípulo, oscular-lhe as mãos. Nesse interim, dando a impressão de nascerem maravilhosas fontes do mais além, ouviu uma cariciosa melodia acompanhada de vozes argentinas que deviam ser angélicas, segundo Emmanuel. Surpreendido com aquela beleza da composição intraduzível na linguagem humana, Paulo ouvia o venerando amigo de Damasco que lhe explicava. Olha, gente, Emmanuel fala, né? Intraduzível na linguagem humana. A beleza do plano espiritual não tem como ser expressa em palavras para nós.
e ele ouviu Ananias falando: Paulo, este é o hino dos prisioneiros libertados. Que prisioneiros libertados? Aqueles que foram sacrificados no circo romano. Eles cantavam, antes de ser jogado às feras, eles cantavam. E isso tem explicações detalhadas no livro Boa Nova de Humberto de Campos. Aquela comoção, Ananias perguntou então para Paulo, né? Qual o seu primeiro desejo na esfera espiritual, Paulo? Ainda pediu para que Paulo expressasse o desejo dele. Estava Ananias e Gamaliel e o grupo de amigos espirituais, o grupo de almas gêmeas estavam ali. Paulo de Tarso, quando ouviu aquela voz, aquela pergunta, imediatamente recordou quem? Abigail. Aquela que foi a sua amada aqui na terra e que foi a sua grande protetora no plano espiritual. Intimamente recordou Abigail, a irmã de Estevão. Aquela recordação lhe mostrou que agora sim era possível vê-la novamente. Naquele momento, sem trair a gratidão, a misericórdia de Cristo respondeu comovidamente: Ananias, o meu primeiro desejo nesse momento seria rever Jerusalém, onde pratiquei tantos males, e ali orar a Jesus para ofertar-lhe o meu agradecimento. Ele lembrou de Abigail, mas ele não quis, ele não pediu para que Abigail viesse naquela hora, o espírito Abigail. Ele queria voltar a Jerusalém para orar a Jesus e relembrar e reviver aquele momento, aquele lugar onde ele praticou tanta coisa desagradável como Saulo de Tarso no passado. Tão depressa, a notícia, e a luminosa assembleia se punha em movimento. Só que esse movimento foi pela volitação. O que é volitação? Os espíritos caminham deslizando no espaço com a força do pensamento. Paulo de Tarso observou nesse momento que as distâncias nada representavam agora para as suas possibilidades espirituais. A volitação faz o espírito chegar naquele momento em que ele imagina. E o grupo caminhou naquela harmonia de sublimada beleza. Eram hinos que exaltavam a aventura dos trabalhadores triunfantes e a misericórdia das bênçãos do Todo-Poderoso. Paulo de Tarso desejava imprimir à divina excursão o sabor de suas recordações. E para isso, o grupo seguiu ao longo da Via Ápia, passando por vários momentos, vários lugares de Roma. A caravana espiritual passou até a ilha de Malta, passou no Peloponeso, onde Paulo extasiou a contemplação de Corinto, na Grécia, dando curso àquelas recordações carinhosas e doces. Atenas, Tessalônica, Filipos, Neápolis, Troade, Éfeso, foram os pontos aos quais o apóstolo estacionara demoradamente, orando com lágrimas de gratidão ao Altíssimo. Eram locais que Paulo viveu durante as suas viagens. Passou para Panfilha, na Cilícia, foram à Palestina, tomados de júbilo e sagrado respeito. Em todos os caminhos incorporavam-se emissários e trabalhadores do Cristo, aquele grupo de almas afins. Paulo não conseguia avaliar a alegria da chegada a Jerusalém sob o prodigioso azul do crepúsculo, porque estava na hora do crepúsculo. Sobre aquele projeto de Ananias, aquele grupo reuniu-se em cima
do Monte Calvário e ali cantaram hinos de esperança, de luz. Lembrando os erros do passado amarguroso, Paulo de Tarso ajoelhou e elevou a Jesus fervorosa súplica. Ora, meus caros, isso tudo em espírito, porque Paulo tinha desencarnado há poucas horas, pouco tempo. O grupo recolhia-se em êxtase e Paulo, transfigurado em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Divino Mestre. Desenhou então naquele momento, na tela do infinito, um quadro de beleza singular. Isso lá no Monte do Calvário. Como se houvesse rasgado a imensurável umbela azul, aquela sombrinha azul, surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa de 3 vultos que se aproximavam radiantes. Paulo percebeu naquela luminosidade, naquela beleza que ele nunca imaginava, apareceu 3 vultos. O Mestre Jesus estava no centro, conservando Estevão e Abigail. Estevão do lado direito e Abigail do lado esquerdo. Aqueles espíritos iluminados, deslumbradamente, Paulo de Tarso, arrebatado, apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge da emoção. Meus caros, imaginemos, Jesus é o governador do planeta. Ele, há 4,5 milhões de anos atrás, organizou a formação das primeiras moléculas do planeta Terra. E ele veio receber Paulo de Tarso, juntamente com Abigail e com Estevão. Imagine a excelsitude desse espírito chamado Paulo de Tarso. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto também desfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se um pouquinho, Jesus ficou atrás. Ela, Abigail, tomou delicadamente as mãos em um assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçou com efusão. Paulo de Tarso quis lançar-se aos braços dos 2 irmãos de Corinto, beijar-lhe as mãos no seu arromo de ventura, mas qual criança dócil que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe a aprovação. O mestre Jesus, naquele momento, sorriu indulgentemente e carinhoso e falou: sim, Paulo, sê feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Olha que coisa! É assim então, que unidos, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção seguiram as pegadas do Cristo em demanda às esferas da verdade e da luz. A gente emociona. Lá embaixo, Jerusalém contemplava, embebecida, o crepúsculo vespertino, esperando o lugar que não tardaria com os primeiros clarões. Meus caros, emocionado, a gente nota o quanto somos pequenos nesse mundo, o quanto somos infantis nesse mundo e quanta beleza existe no mundo espiritual onde não existe morte,
onde a vida palpita e onde a esperança, a verdade sempre estará nos aguardando. E é assim, meus caros companheiros, que encerramos essa história do cristianismo primitivo, do início do cristianismo. Tomara que esses exemplos trazidos pelas páginas espíritas através de Emmanuel, de Chico Xavier e de outros, relembrando o Evangelho de Jesus e aqueles seus prepostos, como Paulo de Tarso, possamos um dia adentrar outros mundos onde a felicidade será perene e que essa vida eterna seja repleta da felicidade eterna. Que Jesus, que esses companheiros abnegados possam estar conosco sempre. Um abraço muito carinhosamente a todos vocês. Um beijo carinhoso nesse coração que está preparado para aprender a amar. Amar, amar, amar. Porque é assim que Ele nos ensinou, nos mostrou o caminho. Porque Ele, Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Até a próxima.